Boa noite a todos. Vamos nos acomodando. A nossa noite promete. Ok, Beto? Ok? Sejamos todos bem-vindos na segunda noite da 46ª Semana Espírita da nossa região. Nós lembramos a todos que possam colocar o celular no silencioso, que às vezes a gente esquece, depois a gente passa vergonha, né? Mesmo que ninguém fale nada. Uns avisos rapidinhos é que nós temos a evangelização que está acontecendo em paralelo à Semana Espírita, todos os dias, na marcha de baixo. A livraria está funcionando de 19h30 às 21h30. Nós teremos o seminário do sábado, de 8 às 11, aqui na casa. Hoje ficará uma pessoa no fundo do salão fazendo a inscrição para quem não fez ainda. Lá também, perto da livraria, está sendo feita a inscrição para o EPIzinho e está também estão organizando o almoço da mocidade, que vai acontecer dia 23/11, os ingressos já estão à venda. E hoje nós teremos a banda sonora, que fará para nós o momento da arte. Desde já nós agradecemos a todos e pedimos que possamos juntos unir nossos pensamentos e aproveitar esse momento de reflexão com a música. Boa noite a todos. Espero que gostem. Nós escolhemos as músicas com todo carinho, com as letras, com tema, amor, acolhimento, doação. Espero que vocês gostem. Nós fizemos com todo o amor do mundo essa banda sonora para vocês. Depois de andar e andar procurando um caminho,
possam também te invadir essa vaso escolhido. Pois tu és o meu vaso escolhido.
música é maravilhosa, uma letra maravilhosa. Como dizem que passa 100 mil anos, a gente vai voltar a fim de alcançar a perfeição. Vamos lá.
Nós agradecemos a Sonora, que mais uma vez nos emociona com tanta sensibilidade, tanto talento. Agradecemos a presença de todos vocês. E agora nós vamos convidar aos representantes para comporem a mesa. Nós convidamos o Simbal, que vai representar o 16º CRE. Por favor, Simbal. Nós convidamos ao Marcos, do GEF, representando o GEF. Convidamos a Mônica, representando o GEC. Convidamos a Márcia, representando o FECEL. Márcia, não chegou? Então quero receber os aplausos onde ela estiver. E convidamos o José de Arimateia para compor a mesa representando a AME. Convidamos também a nossa palestrante da noite, que é a Roseni Batista de Oliveira, de Caratinga, para compor a mesa. E antes da prece inicial, só um breve lembrete. Tem um caderno rodando aí, não deixem de assinar. Tá? Porque no final eu vejo uma surpresinha aí para quem assinou. E neste momento, então, nós vamos convidar a Mônica para fazer a prece inicial por todos nós. Vamos fechar os nossos olhos, trazer para os nossos corações a figura de nosso Senhor Jesus Cristo e rogar a espiritualidade maior que nesse momento possa abrir os nossos corações, unirmos um só propósito, que é escutar o Evangelho de nosso Senhor e que esse Evangelho possa fazer morada em nossos corações e mudança no nosso brilhar. Senhor Jesus, abençoe todos aqueles aqui presentes, abençoe a palestrante da noite, que ela possa tocar as nossas fibras mais íntimas. Peço, Senhor, que abençoe essa casa de oração, a seja, que já há alguns anos nos acolhe, para que juntos possamos realizar o banquete cheio de luz. Fique conosco, hoje, agora e por toda a eternidade. Assim seja. A nossa palestrante de hoje é a Roseni Batista de Oliveira. Ela teve contato com o Espiritismo desde criança. Em seu primeiro livro espírita foi dado por sua mãe quando tinha 12 anos, O Linha dos Dedos, de Chico Xavier. Ela é espírita ativa no movimento, integrando o Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Caratinga, onde colabora na aplicação de passe magnético, no atendimento fraterno e como médium nas reuniões mediúnicas.
Ela é palestrante espírita, estudante de psicanálise, com o único objetivo de se capacitar melhor para poder ajudar. Eu me embananei. Ela possui um canal no YouTube, onde ela divulga as mensagens consoladoras do Espiritismo, chamado Universo Espírita com Roseli. Quem não segue, busca lá no YouTube para passar a seguir e prestigiar o Espiritismo. Publicou um livro que ele foi inspirado no auge da pandemia de Covid, que é um alerta aos espíritas, recordando a trajetória do Espiritismo desde os precursores até Kardec, e a importância da divulgação do Espiritismo, cujo título é O Espírita e o Espiritismo na Transição. Toda a renda da venda deste livro é totalmente direcionada para as obras assistenciais do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Está no segundo livro em produção, que faz breves considerações sobre comunicações mediúnicas recebidas que oferecem grandes lições. O tema da nossa convidada de hoje será, acima de tudo, o amor. Somos todos iguais. Por favor, Roseli. Queridos irmãos de Ipatinga, é uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês, e é uma alegria maior ainda ver como que o movimento espírita está aceso aqui, né? É fantástico isso, porque realmente me ocupam muitos pensamentos, né? O prosseguimento da divulgação do Espiritismo. Me foi proposto hoje o tema, acima de tudo, o amor. Somos todos iguais. E amor é algo que eu senti no acolhimento desde que eu cheguei ali no estacionamento. E quando eu entrei aqui também, fui muito bem recebida. E é tão gratificante quando a gente entra numa casa espírita e sente esse acolhimento, e sente esse carinho. Isso rompe barreiras, né? Isso é amor, é sobre isso que nós vamos falar. E aí vem essa banda maravilhosa aqui, já no começo, e preparou o ambiente de uma forma que não tinha como preparar melhor, né? Porque enquanto eles cantavam e tocavam aqui e a gente acompanhava aí, o ambiente foi recebendo as visitas dos nossos amigos espirituais, que foram deixando aqui seus fluidos, e a gente já começou a se banhar com essa energia maravilhosa, né? Então eu gostaria de, humildemente, pedir a vocês que me auxiliassem também com as suas boas vibrações, porque cada vez que a gente fala é uma responsabilidade muito grande, né? E a respeito do nosso tema sobre o amor, lá em Colossenses 3,14 está escrito assim: acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. O amor une perfeitamente todas as coisas. Acima de tudo, antes de tudo e em tudo, deveria haver amor. Amor fraternal e amor universal, que é aquele amor por tudo e por todas as coisas. Porque o amor de verdade, ele nos iguala, ele nos coloca na mesma sintonia. Quando cada um de nós consegue desenvolver em si aquela capacidade de amar de verdade, com aquele amor puro, tudo, absolutamente tudo, aos
os nossos olhos é objeto de amor. Quando nós sentimos esse amor dentro de nós, nós conseguimos direcionar esse amor para tudo. Seres humanos, todas as criaturas de Deus, mas é aquele amor verdadeiro, capaz de se doar, amor que se esforça, amor que cuida, que protege, que ampara e até que perdoa se for preciso. E eu digo se for preciso, porque quem ama verdadeiramente não necessita de perdoar. Quem ama verdadeiramente perdoa mais para agradar àquele que ama, né? Porque o verdadeiro amor, ele é compreensivo. Ele compreende o universo particular que é cada ser. E ele respeita o grau de evolução em que cada ser se encontra. Porque existem diferenças. Então eu não posso exigir de ninguém que tenha a mesma atitude que eu. Porque somos pessoas com experiências pessoais diferentes. Se eu amo, eu vou compreender. Pois não? Pessoal, vou ter que interromper o estudo. Tem um D-Cross R1K14E76, que está impedindo a garagem do vizinho nosso. Então, quem ama de verdade espera pacientemente que o alvo do seu amor desperte para a evolução, não para o seu benefício, mas para o benefício daquele a quem ama. E quando a gente analisa dessa forma o verdadeiro amor, nós só podemos tirar uma conclusão: que o amor, ele não é um simples sentimento. Amor é atitude. Quem ama tem atitude de amor. E Jesus, nosso Divino Mestre, ele nos orientou sobre o amor. E ele, tanto em suas ações quanto em suas palavras, traduzia muito bem o amor. E o que foi que ele nos disse? Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. E disse também que todo amor, que toda a lei se reuniria em apenas 2 mandamentos que falam de amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas o que é amar a Deus de todo o coração? É quando nós conseguimos dirigir a Deus o melhor sentimento que há em nós. E isso também não tem como medir. Jamais alguém pode dizer que ama mais do que o outro, porque cada um vai ofertar aquilo que melhor conseguir em si. Isso é que é amar a Deus sobre todas as coisas. É dedicar a Deus o melhor sentimento que eu sou capaz de desenvolver em mim. E quando ele diz de toda a tua alma, o que ele quer dizer com isso? É porque o nosso amor por Deus, ele deve ser imortal, como as nossas almas. Ele é para todo sempre. Ele não pode ser oscilante. Ele é perene. E quando ele diz de todo o teu entendimento, ele está falando sobre aquilo que nós espíritas repetimos sempre: fé raciocinada, aquela fé que nos permite compreender Deus e suas leis naturais, que nos permite sermos capazes de ver o amor de Deus mesmo naquelas situações que nos desagradam, que nos causam sofrimento.
E a fé raciocinada nos diz que nós colhemos exatamente aquilo que plantamos. E aí então a gente pensa, o espírito mais evoluído, mais iluminado que esteve aqui, neste planeta. O espírito que foi capaz de curas extraordinárias, de fenômenos inigualáveis, deixou muito claro para nós a importância de se acreditar na existência de Deus e no amor dele por nós. Será que nós podemos duvidar do que Jesus falou? Porque Jesus esteve aqui. Com certeza ele esteve. Ainda que ele tenha se chamado Jorge, Sebastião ou qualquer outro nome, como muitos aí indagam, ainda que ele tenha nascido em março, em agosto ou em outubro, porque isso também não altera nada. Ainda que ele tenha sido filho de uma virgem ou não, que também não altera nada. Jesus esteve aqui, porque as lições que foram deixadas aqui só podem ter sido deixadas por um ser muito superior. As lições dele, elas são inquestionáveis. Tanto que nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo as leis morais, né? Os ensinamentos morais do Cristo, porque isso é inquestionável. E ainda falando sobre amor, Jesus nos disse que tão importante quanto amarmos a Deus é amar ao nosso próximo. E é aí, meus irmãos, que a dificuldade chega para todos nós. Porque amar a Deus é fácil. É fácil. Se a gente for comparar com o amar ao próximo. Porque Deus não é o vizinho que pula fazendo barulho na sua cabeça. Deus não passa dentro daquele carro de som que está com o som no último volume, tirando a sua tranquilidade. Deus não é o cachorro que está rasgando lixo e espalhando sujeira pela rua. Deus não é o parente difícil com quem você tem que conviver, nem aquela pessoa que traz dor e sofrimento e dificuldade aos seus dias, que impossibilita os seus mais belos sonhos. Então é fácil amar a Deus. Mas para amarmos verdadeiramente a Deus, nós temos que saber amar também as suas criaturas e toda a sua criação. E quando eu dei o exemplo do cachorro rasgando o lixo, eu dei esse exemplo com a intenção de alertar que todas as criaturas de Deus, que toda a criação de Deus merece ser alvo do nosso amor. Porque só conseguimos estar em harmonia com Deus, nos harmonizando com toda a sua criação. Então, amar ao próximo é a nossa grande prova. E quem que é esse próximo a quem nós devemos amar? Porque às vezes a gente pensa que é só aquelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, colega de trabalho, parente. Não. O próximo é toda aquela pessoa com quem nós nos encontramos, ainda que por um segundo de nossas vidas. O próximo é aquela pessoa que passou pelo seu caminho e talvez em um curto segundo você levou uma dor a ela. Quantas situações nós vivenciamos que nos colocam no papel de malfeitor e às vezes a gente não percebe. Certo dia eu estava andando pelas ruas da cidade, dando uma voltinha de carro, no sábado de manhã com meu marido, e nós avistamos na calçada uma sobrinha minha que tem uma deficiência em uma das pernas. E assim que nós a avistamos,
Mas alguém que veio atrás de nós, um motorista de caminhão, ficou completamente irritado com aqueles 2, 3 segundos e começou a buzinar e a xingar. E nós, claro, ignoramos, prosseguimos o nosso caminho e paramos no semáforo. E ele parou ao nosso lado e continuou xingando. Então eu disse para meu marido: não vamos mergulhar na água que ele está mergulhando. Nós estamos passeando, ele está trabalhando, parece que tem alguma entrega para fazer. E talvez ele nem esteja sozinho nesse momento em que ele está tão atormentado. Então vamos deixar para lá e vamos seguir os nossos caminhos. Mas poderia ter sido diferente. Vocês acompanharam agora há poucos dias quando um homem assassinou um gari porque o caminhão de lixo estava interrompendo o caminho dele. Se ele aguardasse 1 minuto, 5 ou 10 que fosse, ele estaria bem, o gari e a família estariam bem. Mas ele não soube naquele momento respeitar a necessidade do próximo dele. Vejam como que poucos instantes podem modificar as nossas vidas por falta de amor. Eu vi um vídeo que me comoveu muito há uns dias atrás. Um serial killer foi preso e estava sendo julgado. E o juiz permitiu que os familiares das mulheres que ele assassinou se manifestassem durante a audiência de julgamento. E todos os familiares iam ali, olhavam para aquele homem, com certeza possui algum nível de psicopatia, né? Olhavam para aquele homem, os familiares das vítimas, e diziam assim: você destruiu minha vida, você acabou com a minha vida, eu quero que você queime no fogo do inferno, eu quero que você sofra. E a câmera pegava a expressão daquele assassino, daquele serial killer, e o rosto dele permanecia frio, não transmitia remorso, nem arrependimento, nem dor pela dor daqueles que estavam ali se manifestando. Mas um senhor, um pai de uma de suas vítimas, conseguiu arrancar lágrimas dele. E vocês sabem de que maneira? Esse senhor chegou lá, ele tinha até uma aparência de Papai Noel, barba branca, cabelo branco, e ele chegou lá e disse assim: você, se dirigindo ao assassino, você dificultou muito a minha vida, você está me fazendo passar por uma prova muito difícil, porque você matou a minha única e muito amada filha. Mas eu sou cristão e o meu Senhor me diz que eu tenho que te perdoar, e eu vou te perdoar. Você está perdoado. Naquele momento foi o único momento de todos os dias de julgamento que aquele homem manifestou sentimento. Vocês sabem por quê? Porque o amor é capaz de transformar o ódio. Quantas situações de dor e sofrimento são causadas por tão pouco, meus irmãos? E quantas situações em pouco momento você pode fazer com que alguém se arrependa de estar do lado do mal, como foi o caso deste senhor no julgamento? E essas situações, elas são vividas por nós em todos os lugares. No restaurante, onde você está ali se divertindo com a sua família, numa churrascaria, seja lá em que local for, numa festa, no elevador de um prédio, na vizinhança, dentro de uma loja, a todo tempo nós estamos em contato com o próximo. E o que é que nós fazemos nesses breves segundos em que encontramos com o nosso próximo?
Nós levamos esperança, consolação, ou nós levamos desespero e medo? E é muito importante fazermos esta reflexão. Muito importante. Porque são estes pequenos... Obrigada. Desculpa, gente. Essas reflexões, elas são muito importantes para nós. Porque são através destes pequenos atos que a gente comete e às vezes nem presta atenção neles, que o mundo está sendo levado a grandes desequilíbrios. É importante nós revermos as nossas ações e as nossas reações diante das situações da vida. Porque todas elas são oportunidades de elevação ou de queda. Só depende de nós, exclusivamente de nós. Todos desejamos um mundo de paz e de harmonia, mas nós ainda não conseguimos compreender que esta paz e esta harmonia, ela deve existir a partir de nós. A gente fica esperando o movimento contrário, que venha do mundo para nós, mas é de nós para o mundo. E a gente está sempre falando e julgando, o mundo está em guerra. Tem a guerra de A contra B, de C contra D, e essas guerras por quê? Nós falando, né? É pela ambição, é pelo egoísmo dos dirigentes do planeta. Mas, meus irmãos, vamos puxar para nós a responsabilidade que nos cabe. Somos espíritas e todos nós temos conhecimento sobre o fluido cósmico universal, que é esse fluido onde todos nós estamos mergulhados, como aqui e agora. É como quando a gente está dentro de uma piscina, bate na água e ela vai formando ondas e vai acertando as outras pessoas nas proximidades. Este é o fluido no qual nós estamos mergulhados. E este fluido, ele é qualificado com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Nós imprimimos no fluido cósmico que nos cerca aquilo que nós sentimos, aquilo que nós temos em nós. E nós somos quanto? 8 bilhões no planeta. Então, se as vibrações planetárias estão negativas o suficiente, a responsabilidade é de cada um de nós. Porque se começarmos a nos conscientizarmos de que somos nós que devemos construir a paz e a harmonia que desejamos encontrar no mundo, nós vamos começar a mudar esse fluido e vamos começar a emitir essas energias positivas que com certeza vão transformar o mundo. E eu vou trazer um exemplo para vocês dessas energias nossas, desses resíduos mentais, negativos. Está lá no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Há um trecho em que André Luiz está em uma região inferior do mundo espiritual. E ali as energias são tão densas, porque os resíduos inferiores da matéria mental dos encarnados param ali, naquela região. E a única forma de se acabar, de se desintegrar com aqueles resíduos é através do fogo purificador. Quem já leu Obreiros da Vida Eterna conhece essa passagem. Quem não leu, eu recomendo a leitura, porque é de grande aprendizado para nós. Porque ali a gente vê como estamos nós contribuindo com as energias planetárias. Imaginemos um planeta onde todos conseguem se amar. Seria diferente, né? As energias seriam diferentes.
trabalhado, seria muito mais leve, seria maravilhoso. Entre a humanidade, todas as dores e sofrimentos cessariam, se nós conseguíssemos amar com aquele amor, né, fraterno e universal. Em Pedro, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Meu Deus, então, se eu conseguir amar verdadeiramente, eu vou me libertar de muitas coisas ruins. Por quê? E a explicação está lá na carta de Paulo aos Coríntios. Porque Paulo diz assim: o que é o amor? O amor é benigno. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência. Ele não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça e nunca falha. Então, se tivéssemos amor, que maravilha seria a vida, né? Benigno, humilde, simples, não suspeita mal, é justo, quer o bem do outro. Todos seríamos iguais aos olhos um do outro. Vejam, meus irmãos, a nossa dificuldade. Nós temos uma facilidade muito grande em odiar e nem percebemos. Vocês viram essa semana o caso de um jovem que amputou as 4 patas de um cavalo? Um caso muito triste. Eu chorei quando eu vi, porque eu tenho uma sensibilidade muito grande com animais, gosto muito, e chorei quando vi a notícia. Mas mais tristeza ainda me deu quando eu fui ler os comentários da matéria. Porque nos comentários as pessoas diziam assim: tem que prender ele e fazer o mesmo com ele. Tem que cortar os pés e as mãos dele, que se imponha a ele a mesma dor e sofrimento que ele impôs ao animal inocente. Eu concordo que ele deve ser punido pelo ato de crueldade dele, mas não vai ser com ódio. Não vai ser com ódio. Nós temos que tomar muito cuidado para não nos transformarmos naquilo que nós estamos combatendo. Porque a partir do momento que eu desejo que aquele rapaz tenha pés e mãos amputados da mesma forma que ele fez, eu estou me igualando a ele. Qual a diferença de mim para ele? Qual a diferença? É aí que entra o amor. Porque o amor não se ensoberbece. E quem somos nós? Quem somos nós para nos colocarmos em posição de justiça ou de paladinos da justiça, se nós também temos as nossas falhas? Nós temos que tomar muito cuidado, porque odiar é muito fácil. Odiar a gente já odeia. Nós temos que aprender a amar, porque o amor, ele transforma as criaturas de verdade. Tem um outro livro de André Luiz também, que se chama Libertação, que tem um caso muito interessante. Aliás, ele tem vários casos, esse livro, em que a cura, a transformação do ser vem pelo amor. Mas eu vou citar um caso para vocês, que é o caso do Gregório. O Gregório, ele era o chefe de uma turma de espíritos malignos, espíritos que praticavam maldade. Agora tem um detalhe sobre Gregório. Gregório já estava naquela condição há 7 séculos. 7 séculos. Imaginem vocês, o espírito deixar a matéria e ficar parado ali no
plano espiritual, numa condição dessa, por 7 séculos. Gregório estava nessa condição. E havia ali uma comissão que foi criada para auxiliar as vítimas de Gregório e a ele próprio. Porque Gregório, apesar de todo o mal que praticava, tinha uma pessoa que rogava por ele. E essa pessoa possuía grandes méritos no mundo espiritual, porque era uma grande benfeitora. E havia sido a mãe de Gregório na sua última encarnação. E ela consegue se manifestar, e através das palavras de amor, ela faz com que Gregório se arrependa daqueles 7 séculos de mal. E Gregório se aconchega no abraço da mãe como uma criança no colo. Ela o amava, mesmo com toda aquela maldade dele. Ela conseguiu resgatá-lo. Por quê? Porque só o amor é capaz de mudar as pessoas. Porque o amor de verdade nos torna iguais. O ódio não mudaria Gregório, como não mudaria aquele serial killer, mas o amor mudou. E nós estamos falando até agora do amor entre nós. Agora imaginem vocês, se o amor entre nós já é capaz de tantas transformações, do que é capaz o amor do nosso Pai, do nosso Criador, por nós. Não tem medida. No livro dos Espíritos, no capítulo 9, a questão 803, Kardec questiona: todos os homens são iguais diante de Deus? E aí vem a resposta: sim, todos tendem ao mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Tendem ao mesmo fim. Todos nós fomos criados com o mesmo objetivo, para alcançar o mesmo fim. Essa resposta já mostra para a gente a nossa igualdade perante Deus desde a nossa criação. E onde que está a diferença? Porque as pessoas insistem em dizer que há diferença. A diferença está no caminho que cada um, usando o seu livre-arbítrio, escolhe percorrer entre a criação e a evolução. Porque todos os caminhos que nós percorrermos vai nos conduzir à evolução. Alguns de forma mais rápida, outros de forma mais lenta, alguns de forma bem mais dolorosa, mas todos os caminhos nos levarão à evolução. Então, por que atrasar, né? Deus criou o princípio espiritual e enviou esse princípio por entre os reinos da natureza. Ou, como diria Adelino de Fontoura Chaves, pela psicografia de Chico Xavier, fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sagraço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas. A lutar e chorar, para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Que poema lindo, né? Que coisa linda do Adelino. Cada reencarnação, meus irmãos, é uma oportunidade bendita de correção, de aprendizado,
para que nós possamos nos sintonizar com o bem maior, que é a nossa origem e nosso destino. Então vejam, aquele que hoje maltrata ou desrespeita alguém pela cor, vai reencarnar com a cor que despreza. Aquele que oprime o fraco, renascerá frágil. O homem bruto que não compreende a fragilidade física e emocional da mulher, vai conhecê-las na própria pele. E assim, sucessivamente, as encarnações nos igualam, nos educam e nos permitem evoluir. Pobre do tirano, pobre do corrupto, ou de qualquer um que tenha causado dor, sofrimento, fome, miséria, a reencarnação aguarda cada um deles, com todos os itens necessários ao aprendizado. Porque Deus nos ama, mas o amor de Deus é justo e se manifesta na justiça. O nosso irmão Raul Teixeira conta uma história muito interessante. Uma vez que ele estava em Salvador fazendo um seminário, e então os organizadores daquele seminário o convidaram para almoçar, e ele foi levado a um restaurante. E ele ficou muito constrangido, porque quando ele estava entrando no restaurante, ele viu, revirando o lixo, um mendigo. E aquele mendigo ficava pegando restos de comida e se alimentando com eles. Então Raul pensou: meu Deus, eu vou entrar agora no restaurante, eu vou me alimentar do que eu quiser, talvez eu até lave um prato, e esse meu irmão está ali, pegando lixo sujo e colocando na boca para matar a sua fome. Eu fico mal com isso. Então o mentor dele disse para ele: Raul, não fique constrangido. Esse nosso irmão, que está aí revirando lixo para se alimentar, está muito melhor agora. Porque na sua última encarnação aqui na Terra, ele foi um político muito poderoso. E devido à sua corrupção, ao desvio de verbas, ele levou dor, sofrimento e fome a muitas pessoas. Ele então implorou a Deus que lhe permitisse resgatar isso e aprender para nunca mais fazer isso. Então agora ele vai aprender o que é a fome, ele vai aprender o que não é ter um teto para se abrigar, ele vai aprender o que é a solidão. E este mendigo é atraído para esta região porque esta avenida possui o nome dele na última encarnação. Então vejam, meus irmãos, que coisa impressionante. A reencarnação é a maior prova da justiça e do amor de Deus. E as desigualdades sociais como essa que eu acabei de relatar, elas são muito usadas como justificativa por aquelas pessoas que afirmam: Deus não existe. Se Deus existisse, como ele poderia permitir tamanha discrepância? Onde está a justiça de Deus? Sabe por que essas pessoas falam isso, meus irmãos? É porque falta para estas pessoas a aplicabilidade daquilo que está em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque desde que a reencarnação foi excluída dos textos bíblicos no concílio de Constantinopla, no ano de 553 depois de Cristo, sob a influência do imperador Justiniano, que a verdade da reencarnação ela vem sendo ignorada por muitas pessoas. E é por isso que cabe a nós, a todos nós espíritas, divulgarmos, propagarmos esta verdade, porque não há justiça divina fora da reencarnação. Não há.
encarnação é amor divino, paciência divina, né? Quantas vezes a gente tem que reencarnar cometendo os mesmos erros? Paciência divina, oportunidade divina. Imaginemos nós agora, se tivéssemos apenas uma encarnação, o que seria de nós? Não é fácil, né, gente? Se tiver. Sabe o que eu acho interessante? Que nem você citou um morador de rua, por mais que ele foi ruim na outra encarnação, Deus ainda está ali com ele. Porque uma pessoa vai chegar e vai fazer uma doação para ele, vai dar comida, porque Deus não vai estar desamparando aquela pessoa. Ela está passando ali por um momento do qual ela tem que passar, porque Deus está fazendo a justiça dele, mas Deus ele não desampara o filho dele. Moça, você leu meu script. Olha que eu vou falar exatamente isso aí que você está falando, porque a gente não pode deixar de falar isso. Porque às vezes as pessoas acham que aquele que está sofrendo está desamparado e não está. Quem fomos nós nas nossas encarnações anteriores? Pelos nossos defeitos de hoje, a gente consegue imaginar um pouquinho, né? Imagine vocês. E isso nos leva a uma outra reflexão, que é o que a nossa irmã acabou de mencionar ali. Se cada um recebe conforme a própria obra, como nos ensinou o nosso Mestre Jesus, isso significa que aquele que está colhendo o sofrimento que um dia causou deve ser abandonado por nós? Devemos então deixá-lo resgatar os seus males sem amparo? E essa pergunta, meus irmãos, eu estou fazendo ela porque um dia eu vi um vídeo muito infeliz, daqueles vídeos que viralizam milhões de visualizações, milhares de compartilhamento, onde um homem dizia que quando a gente acha que está sendo bonzinho, de ajudar alguém que está em dificuldade, nós estamos puxando para nós o karma negativo daquela pessoa. E isso é um absurdo, né? Eu lembro que minha mãe dizia assim: o que é para mim não vai cair na porta do meu vizinho. A cada um será dado conforme a sua obra, não conforme a obra do próximo. E se nós, ajudando alguém, passarmos a sofrer da dor que ele sofre, pode ter certeza, é porque nós participamos da causa do sofrimento dele. Estivemos juntos em algum momento. Porque nós não atraímos para nós aquilo que não é nosso. Isso não existe. Isso é um absurdo. Eu até fiz um vídeo contestando esse vídeo. Mas, infelizmente, o meu vídeo não teve nem um décimo da divulgação que o vídeo dele teve e continua tendo, porque até hoje esse vídeo passa para mim no Instagram e eu fico triste, decepcionada por uma mentira dessa estar sendo divulgada, né? Por quê? E aquilo que disse Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós vimos agora há pouco exemplos de que somente o amor pode transformar o mal em bem. Então nós devemos estar dispostos a amparar, a auxiliar cada pessoa que necessite. Até porque nós estamos também em um plano de expiações e provas. E o próximo pode ser qualquer um de nós. E quando formos nós, como é que nós queremos ser tratados? E é dessa forma que nós queremos ser tratados que devemos tratar o nosso próximo. É por isso que a gente tem que alimentar quem está com fome, agasalhar quem está com frio, visitar quem está doente, amparar, consolar. Emmanuel, no livro Leis de Amor, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier, ele deixa uma mensagem que eu transcrevi aqui, mas eu peguei só a parte que nos interessa a esse caso. Emmanuel diz assim: daí a necessidade da exposição constante dos valores espirituais
mas sem o torpor do comodismo. Quando puderes, auxilia a essa iniciativa benemérita de preservação e salvamento. Ajuda a página espírita esclarecedora a transitar no veículo das circunstâncias, a caminho dos corações desocupados da fé, à maneira da semente bendita que o vento instala no solo devoluto e que amanhã se transformará em árvore benfeitora. Ampara o livro espírita em sua função de mentor da alma. Prestigie o templo espírita com o respeito e a cooperação, valorizando-lhe cada vez mais a missão de escola para a vida superior. Como possas e quando possas, relaciona as bênçãos que já recebestes da nova revelação, reanimando e orientando os irmãos do caminho. Disse-nos Jesus: não coloque a lâmpada sobre o alqueire. Podes e deves, assim, expor a tua ideia espírita através da vitrina do exemplo e da palavra na loja de tua própria vida para fazê-la brilhar. Então, meus irmãos, nós temos esse compromisso, nós temos essa responsabilidade e nós sabemos que essa é a maior caridade que nós podemos fazer com o Espiritismo, é a sua divulgação. E olha, tem uma frase que eu ouço muito dos espíritas, eu não gosto de ouvir. A espírita não faz proselitismo religioso. Realmente, espírita não faz proselitismo religioso. Espírita não fica falando para ninguém: você tem que ser espírita. Porque o espiritismo não é uma religião com rituais que devem ser seguidos e cumpridos. Não. O espiritismo é um olhar para cada um para si, admitir as próprias falhas e trabalhar para melhorar-se. Isso é que é o espiritismo. Agora, se eu não falar isso para as pessoas, se eu deixar que as pessoas continuem acreditando que alguns rituais, que algumas coisas irão ajudá-las, a minha omissão também não merecerá punição? Então, Emmanuel fala que nós não podemos ser indiscretos na divulgação do Espiritismo, né? Porque temos que respeitar cada lugar, cada pessoa, na verdade, mas também não podemos permanecer como estátuas e não divulgar, né? Divulgar as mensagens espíritas, espalhá-las por aí, compartilhar em redes sociais e mesmo falar. Se você está numa roda de amigos e surge um assunto, dê a sua opinião embasada no que o Espiritismo ensina. Convide os amigos para as palestras públicas, para os estudos, apresente a casa para os amigos, apresente as atividades que existem na casa, né? Compartilhe as suas experiências. Olha, eu vivi uma situação muito difícil, mas graças a Deus, a fé, os ensinamentos espíritas me seguraram, me deram forças para vencer. A gente tem que aprender a falar isso, né? É em benefício da nossa fé. Eu creio que todos aqui conhecem a parábola dos talentos, não é verdade? Não importa, meus irmãos, se em conhecimento espírita você tem 1 talento, 2 ou 5, não importa. O que importa é que você tem que multiplicar esses talentos e não agir como aquele servidor que tinha 1 talento e enterrou. Nós temos que divulgar a luz do Consolador para todas as pessoas, né? E aí, dessa forma, então, a gente compreende, com tudo isso que foi falado, o que é o amor de Deus em nossas vidas. Deus nos cria, nos deixa livres e Ele nos oferece muitas oportunidades através das reencarnações. Ele nos enviou as suas revelações por Moisés, por Jesus, pelo Espiritismo. Para quê? Para que nós possamos compreender verdadeiramente
concebeu a reencarnação como oportunidade divina para elaborar em nós a evolução que nós tanto buscamos, né? Há um livro da Vera Lúcia Marizek de Carvalho que se chama Reconciliação. E esse livro tem uma coisa muito bacana sobre reencarnação, porque um homem assassinou a esposa e seu filho e jogou os dois no fundo de um poço. A esposa não perdoou o marido e, aliás, se tornou uma obsessora dele. O filho, antes mesmo de desencarnar, perdoou o pai. Algo no íntimo dizia que ele entendia mais ou menos porque o pai nunca conseguiu amá-lo. Bom, esse filho, com certeza, desencarnou numa situação muito melhor do que a mãe que não conseguiu perdoar. Esse filho, quando chegou ao plano espiritual, ele teve conhecimento dos problemas que ele teve em encarnações anteriores com aquele que agora era seu pai e que ele havia causado esses problemas. Então ele pede uma nova oportunidade. O pai se casou novamente e ele pede que ele volte como filho do pai dele, naquela mesma encarnação do pai, e assim foi concedido. Inclusive, foi escolhido para o corpo físico deste espírito características semelhantes às características do pai: jeito de andar, jeito de falar, a forma do cabelo, para ajudar a despertar mais ainda o amor do pai por ele. Então, quando ele nasceu, filho daquele mesmo pai com uma outra mulher, o pai imediatamente se apaixonou por ele. E aquele filho era o coração daquele pai, que não conseguia parar de pensar na culpa que sentia pelo que havia feito. Quando aquele jovem completou 16 anos, um incêndio no celeiro da fazenda estava destruindo tudo e o pai dele estava preso dentro do celeiro. Ele então entrou no celeiro, salvou o pai, mas morreu em decorrência do incêndio. O pai sofreu horrores à morte daquele filho que sacrificou a própria vida por ele. E dessa forma, através deste ato de abnegação e de amor, encerrou-se ali um ciclo de várias encarnações de vingança, onde uma hora um matava, outra hora outro matava, em outra encarnação outro. Ali, através do amor, se encerrou mais um ciclo de ódio. Reconciliação, o nome do livro, da Vera Lúcia Marizek de Carvalho. Também estou recomendando. Eu acho que eu já deixei uns 3 aqui hoje, não é? É muito bom, gente, é muito bom. Então, meus irmãos, o amor de Deus, ele nos torna iguais. Vejam vocês, aqui entre nós temos pessoas aqui de diversas idades, né? De diversas profissões, com histórias de vida diferentes, cada um com a sua trajetória, com o seu gosto, com a sua forma de pensar, aquela coisa da individualidade, né, de ser humano. Mas todos que estamos aqui temos um único objetivo: a nossa evolução. Então nós nos tornamos iguais diante desse nosso objetivo. E olha, meus irmãos, ainda que a gente escolha o caminho mais longo até a evolução. A evolução é uma sementinha hereditária que Deus deixou em nós. Todos nós iremos desenvolver essa semente. Ela está em nós. Todos nós iremos desenvolver essa semente. Talvez uns mais demorados, outros mais apressadinhos, porque Deus está em nós e nós estamos nele. A procura por Deus foi poetizada pelo poeta espírita José Soares Cardoso. E vejam que coisa linda que ele diz. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Que ele é? Responde às pressas o materialista. Deus somente é uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que
poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no sorriso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães, fitando os filhos seus. Nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na alegria do afeto. Percebo Deus na frase que perdoa e sinto Deus na paz e na alegria. Contemplo Deus na criatura boa, que com seu amor a todos me guia. Eu vejo Deus no médico salvando. Presinto Deus na dor que nos emana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus num gesto de bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade. E vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala nos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens, eu também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Eu agradeço a vocês pela atenção e eu gostaria de convidá-los a cantar. A cantar. Aqui não precisa de ninguém ser profissional, nem ser tão afinado quanto a nossa amiga aqui do começo, mas vamos cantar uma música linda que fala sobre o amor de Deus. E eu quero ouvir vocês cantando. Senão eu faço a palestra toda de novo. Coração se acende no meu peito.
gratidão por palavras que nos fazem sentir tão perto de Deus. E eu estou aqui com o livro que você trouxe, O Espírita e o Espiritismo na Transição. Você trouxe para vender? Então está disponível lá embaixo, ali na entrada na parte de baixo ali. Roseli, nós temos uma lembrancinha para você. A Cristina, que é da área de comunicação da AMB, vai te entregar como gratidão pela sua presença. Por favor. Só lembrando que nós estamos com a inscrição para o seminário do salão, estamos também vendendo convite para o almoço da juventude, lá na parte de baixo, a inscrição para o Emerzinho também na parte da entrada lá em frente à biblioteca. Assim, a AME vai, a partir do dia 1º ao dia 14 de setembro, estar levando essa palestra com termos enlutados em todas as casas espíritas, que é uma campanha de valorização da vida pelo Setembro Amarelo. Então, estamos todos convidados a comparecer e a assistir para levarmos essa mensagem adiante no momento em que tantos corações precisam de ajuda. Agora nós convidamos o Marcos, do GEF, e ele fará a prece final por nós. Então nós agradecemos a todos e possamos voltar aos nossos lares em paz. Boa noite a todos meus irmãos. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por essa noite de hoje. Querido Pai, amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui presentes, com essa boa música, com essa fantástica palestra, e que sairemos daqui hoje, Senhor, com o nosso coração cheio de aprendizado, cheio de paz, de harmonia, e que nos proteja ao retorno dos nossos lares. Que assim seja. Obrigada.